Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Terminou agora, final da primeira rodada, final do primeiro grupo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, grupo B, grupo que continha, né, Atlético de Madrid, PSG, Botafogo, Seattle Sounders. Acabou, PSG ganhou do Seattle Sounders na última rodada por 2-0 e no outro jogo a equipe do Atlético de Madrid ganhou do Botafogo por 1-0. Mesmo assim, tivemos como classificados PSG em primeiro, Botafogo em segundo, Atlético de Madrid não passou, ficou em terceiro e o Seattle Sounders ficou em quarto sem pontuar, beleza? Mas nesse vídeo eu vou te falar tudo o que aconteceu na partida entre Atlético de Madrid e Botafogo, vitória do Atlético de Madrid, um jogo que foi mudando durante os 90 minutos, né? Porque se a gente analisar o começo do jogo, era um Botafogo que sabia se defender. É um Botafogo que estava muito ligado, conseguia se defendia numa 4-3-3. A partir desse ponto, o Botafogo, talvez a única área principal que poderia melhorar era como estava defendendo no meio eu digo, no meio perto de sua área, né? No meio do seu campo. A equipe do Atlético de Madrid buscava muito usar as pontas, algo que é totalmente comum, quando você vê que nesse jogo a estratégia era ter o Sorloth na frente, um atacante muito conhecido por sua estatura, por sua altura, um atacante alto que é muito bom na bola aérea. Os destaques para mim do primeiro tempo do Botafogo acabam sendo o Barbosa, porque ele ajudava muito na lateral, porque foi um jogo onde os laterais acabavam sendo muito explorados pela equipe do Atlético de Madrid, tanto o Vitinho pela direita quanto o Alex Telles pela esquerda. No primeiro tempo o Barbosa estava pelo lado esquerdo e ele conseguia ajudar muito o Alex Telles nas jogadas de ultrapassagem que a equipe do Atlético de Madrid tentava fazer. E era um primeiro tempo muito seguro do Botafogo. O Botafogo tinha sem chances, teve uma chance do Savarino no contra-ataque, puxado pelo Igor Jesus, que é o segundo grande ponto do Botafogo no primeiro tempo. Tá? O Botafogo no primeiro tempo indo muito bem com o Igor Jesus sabendo segurar a bola quando necessário, achando bons passes e tudo mais. Porém, a gente tem o ponto que o jogo tem a paralisação para a hidratação, né? Isso lá para os 30 minutos do primeiro tempo. A partir disso, o Atlético de Madrid volta melhor. O Julián Álvares faz uma função mais de segundo atacante, o Atlético de Madrid começa a ter mais a sobra de bola, ou seja, toda a segunda bola ficava para a equipe do Atlético de Madrid. O Julián Álvares, ele era um segundo atacante que caia tanto pela direita quanto pela esquerda, então era mais um jogador para ajudar o Atlético de Madrid na sua proposta, devido às mudanças que o Simeone fez na postura e no posicionamento do jogador para ajudar a equipe do Atlético de Madrid. E tem um lance de um pênalti, o pênalti esse que sim foi pênalti no Julián Álvares, porém antes acontece uma falta do Sorloth no Jair, e eu, sendo bem sincero, realmente também achei falta no Jair, ou seja, não tinha por que ser pênalti, né? Se teve antes a falta no defensor do Atlético de Madrid, se antes teve uma falta no defensor do Botafogo, não tinha por que dar o pênalti no jogador do Atlético de Madrid, sendo que o lance do pênalti foi depois do lance da falta. A partida vai para o intervalo, e para o intervalo a gente tem alguns pontos, tá? A equipe do Atlético de Madrid volta melhor no segundo tempo. O Botafogo se defende muito, isso pode ser muito por causa do cansaço. Teve um jogo contra o Botafogo, contra o PSG, onde se defendeu, e se defender cansa muito. Hoje um calor, e outro jogo onde, querendo ou não, você, que nem o Botafogo, se defendeu, fez pressão, então cansa mais ainda. E o segundo tempo, o Botafogo se defende mais. O Atlético de Madrid continua explorando as pontas, muitas jogadas de ultrapassagens, algumas vezes o Simeone, depois entrou o Griezmann caiu para a ponta, muitas jogadas e o Botafogo tendo que ficar muito ligado. Acontece lances de substituições, jogadores que acabam entrando bem. O Montoro é um dos principais destaques para mim desse jogo, também ele entra muito bem no lado do Botafogo. E nessas jogadas que o Atlético de Madrid buscava fazer, tentava fazer, a gente tem em específico o lance do gol, né? O Botafogo, ele tinha que perder por 2 gols de diferença para ser eliminado da competição e no seu lugar passaria o Atlético de Madrid. O jogo estava encaminhando para um 0-0 até os 87 minutos, onde saiu um gol do Griezmann. Lance esse onde, para mim, acontece 2 erros do zagueiro Jair, que vinha fazendo um belíssimo jogo. Por quê? A bola está com o Atlético de Madrid, acontece a recuperação do Botafogo, o Jair tenta um passe, esse passe não dá certo, é interceptado pelo jogador do Atlético de Madrid. A partir daí o Atlético de Madrid consegue fazer a jogada do gol, né? Importante falar que essa interceptação aconteceu na entrada da área de ataque, né? Da grande área de ataque do Atlético de Madrid. Acontece o passe pro lado direito pro Griezmann, e o Griezmann está livre. Por que o Griezmann está livre? Como o Jair saiu e deixou um buraco no espaço da zaga, quem faz esse espaço é o Cuiabano. O Cuiabano fazendo esse espaço na zaga faz com que o Griezmann ficasse livre. O que tinha que ser feito? O Jair está acompanhando o passe numa linha mais reta ou estar marcando o Griezmann.
o Jair não estava marcando ninguém, estava livre no meio, e a partir daí saiu o gol do Antoine Griezmann. E o final do jogo era o Atlético de Madrid tentando pressionar e o Botafogo se defendendo. O que eu quero falar de tudo é que, apesar de tudo isso, foi um jogo onde o Botafogo deixou muito, né, principalmente no segundo tempo, a bola para o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não conseguia atacar e o Botafogo sim conseguia se defender. Em alguns momentos, como eu disse, as substituições ajudaram, a entrada do Cuiabano foi muito boa, a entrada do Matheus Ponte na direita foi muito boa, os dois laterais saíram durante o jogo, né, tanto Alex Telles quanto o Vitinho, e é totalmente válido porque a equipe do Botafogo se cansou muito e o Botafogo termina com uma grande perda para o próximo jogo, que é o Gregório. O Gregório tomou o segundo cartão amarelo e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2 amarelos se tiram do próximo jogo. Então o Gregório não joga contra, possivelmente, como eu tenho que falar, o Palmeiras, porque o Palmeiras está passando em primeiro do seu grupo, hoje enfrenta o Inter Miami, eu imagino que o Palmeiras irá vencer sim do Inter Miami. O Palmeiras passando em primeiro enfrenta o Botafogo, porque é o primeiro do grupo A contra o segundo. O Palmeiras vai passar em primeiro do grupo A, Botafogo já passou em segundo do grupo B. Esse duelo é um duelo brasileiro para ver quem vai para as quartas. Um duelo, na minha visão, muito equilibrado. Porém, o Botafogo perde o seu principal volante de marcação. Um jogador que realmente é um grande pitbull, muito atento, sabe interceptar muito bem, iniciar jogadas, que é o Gregório. Mas o Gregório está suspenso por cartão amarelo. Um cartão amarelo bobo que ele acaba tomando já na reta final do jogo, aos 92 minutos, né? Então uma partida muito interessante, porque o Botafogo, apesar de dar a bola, apesar do Atlético de Madrid ter sim jogadas, saber explorar as pontas, tem sim alguns lances, porém o Botafogo não sofreu. Eu acho que muito vem do Botafogo estar muito cansado e para tentar fazer uma pressão, tudo que ele fez no primeiro tempo, muito calor, então o Botafogo apenas fez um jogo de se segurar e não tomar gol, e isso deu muito certo. Botafogo classificado, temos uma equipe classificada num grupo da morte, né? Para muitos, que era o grupo que tem tanto o PSG quanto o Atlético de Madrid, duas equipes fortes da Europa, o atual campeão da Champions, o Atlético de Madrid que é uma equipe que frequentemente vai bem na Champions. Era muito difícil antes você imaginar até mesmo o Botafogo passando, porém o Botafogo passa. O Botafogo perde um jogo hoje onde não sofreu, mas sim, né, de tanto dar espaço para o Atlético de Madrid, era claro que em algum momento iria tomar um gol, né? E é sorte esse gol ter saído no final, e depois disso ainda o Botafogo ter tido mental para conseguir se defender e não ter sofrido tanto antes, né? Foi um lance esporádico, mas eu acho que o Botafogo, ele só não atacou mais no segundo tempo, pensando já até mesmo no mata-mata, para não estar mais cansado. Que sim, hoje o primeiro tempo o Botafogo é um primeiro tempo cansativo, o jogo contra o PSG foi um jogo cansativo, então por aí vai. Então esse foi o vídeo sobre Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. Hoje às 10 horas tem Palmeiras e Inter Miami. Irei assistir provavelmente o jogo, e se eu assistir estará vídeo. Mas muito legal ver um brasileiro passando, na minha visão, né? Os 4 brasileiros passarão, vai passar o Botafogo, vai passar o Palmeiras, vai passar o Flamengo e vai passar o Fluminense. Muito legal para o futebol brasileiro, isso me deixa realmente muito feliz, certo? Então é isso, eu me despeço aqui com essa camisa da W7M, para quem não conhece, é uma organização, um time de esportes, gosto muito. Vamos que vamos, Bruce, que é a W7M. Mas é isso, assistiu pelo YouTube, não esqueça de dar o joinha e se inscrever. No TikTok temos vídeos diferentes, vídeos mais curtos. E não esqueça de ir lá curtir as publicações e seguir o perfil, também ajuda demais. E o comentário e o compartilhamento é essencial e vital nas duas plataformas. Muito obrigado, é isso, até o próximo vídeo, valeu!